Conforme pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, a infelicidade dos brasileiros está diretamente relacionada à situação econômica que o país vive. As altas taxas de inflação e desemprego fazem com que a satisfação caia. E para falar mais sobre isso é que converso com o mestrando em Economia, Fernando Henrique Conceição. Fernando, o que a gente pode dizer sobre a situação econômica do país e a relação direta com esse índice de infelicidade que é o pior nos últimos 5 anos? Realmente, é bom a gente entender o índice de felicidade, que é um índice historicamente muito, muito novo ainda, né? Então, assim, desde de Adam Smith, que foi o primeiro economista, as nações elas buscam mensurar para o desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala do índice de felicidade, que é a sigla SWB, a gente está falando de alguns fatores novos. Só para a gente entender, eu gosto de fazer uma introdução, não tem problema não, né? Posso fazer aqui, Não, né? Fica à vontade. Fazer uma introdução. Então, é importante que a gente consiga entender esse conceito. O conceito de felicidade para a economia é um conceito objetivo. Porém, quando a gente vai falar desse índice de felicidade, que é o SWB, tem o conceito tanto objetivo quanto subjetivo. O que é o conceito objetivo em relação à economia? O conceito objetivo está atrelado aos fatores econômicos, né? Por exemplo, atrelado ao índice de emprego, atrelado à questão do desenvolvimento, que aí tem a questão do gênero, a questão empregatícia, tem tudo isso que gera automaticamente esse índice de felicidade. Quando a gente pega 5 anos para cá, a gente está vendo atualmente na economia no Brasil, o que a gente está vendo? A gente está vendo o contrário. A gente está vendo um índice de emprego chegando aí a um patamar elevado, tem muito brasileiro desempregado, e aí quando você para comparar, você vê que as nações onde tem mais índice de emprego são as nações que mais existe um índice de felicidade elevado. Então, aqui, por exemplo, a gente está tendo o contrário, a gente está com um índice não está elevado porque é diretamente proporcional. Então, as pessoas não estão trabalhando, né? Estão desempregadas devido à pandemia. Isso também é um fator que a gente precisa fazer uma observação. E isso é um dos fatores, né? Então, a gente não está vendo a economia desenvolver. O que acontece hoje no Brasil? Hoje no Brasil, acontece o quê? A gente não está conseguindo fazer o nosso papel da economia doméstica. A gente até tentou, baixou a Selic chegou a 2%, né, que é a taxa de juros real, porém, até dezembro ela deve chegar a 6,5%. Por que isso está acontecendo, por exemplo? Só te dando um exemplo. Está acontecendo porque o país ele precisa fazer com que a taxa de câmbio, que a moeda fortalece. Então, assim, o real hoje é a segunda moeda mais desvalorizada em relação ao dólar. Então, a gente está numa difícil realidade. E domesticamente está muito ruim para a gente. Apesar que Mato Grosso é o campeão de commodity, né? A gente exporta muito, mas a gente não consegue fazer o dever doméstico. Isso afeta muito os índices que fazem com que as pessoas se sintam menos felizes, né? O que precisa para estar feliz em questões objetivas? A pessoa precisa ter um emprego, a pessoa precisa ter uma renda. Hoje, se um trabalhador ganha de 1.200 a 1.400, ele não consegue sobreviver, porque ele vai gastar de 50% a 60% numa cesta básica, ele vai gastar num gás de cozinha, ele às vezes vai gastar de 300 a 400 reais no aluguel. Então, isso interfere diretamente nesse índice de felicidade. Fernando, você falou aí para a gente dessa questão de que a gente não está conseguindo sobreviver. Embora Mato Grosso tenha esse alto índice de exportação de commodities, aí a gente ainda não tem uma distribuição dessa riqueza de forma com que a maioria da população fique numa situação confortável, né? É possível que a gente veja uma mudança de quadro num curto espaço de tempo, ou isso ainda vai levar tempo para que o país se recupere desse contexto que a gente acabou de colocar? Excelente pergunta. Infelizmente, a curto prazo não é possível, tá? Não é possível você ter uma reação a curto prazo. E eu vou explicar o porquê e vou explicar algumas questões. A gente está vivendo um momento muito delicado, que é o momento da pandemia. A pandemia, o coronavírus, a pandemia em si, ela já pode ser considerada uma pandemia psicossocial, porque ela não é somente uma questão
de saúde. O coronavírus interferiu automaticamente na vida das pessoas. Então, isso na economia do mundo mundial, e isso afetou também o Brasil. O que acontece no Brasil, por exemplo, pelo Brasil ser campeão do agronegócio? O Brasil, ele é visto como... Todo mundo compra alimento no Brasil, né? A gente vê que todo mundo compra, porque nós somos um país abundante nessa questão de commodity. E a gente não consegue ter o poderio de fazer o papel doméstico, que é justamente da distribuição de renda. O que a gente está vendo hoje, atualmente, é um cenário preocupante, um cenário onde o índice de desemprego no país é alto, porém, quando você pega Mato Grosso é, se eu não me engano, o segundo maior estado que mais gera emprego em plena pandemia, porém, geração de emprego não quer dizer que vai haver desenvolvimento e desenvolvimento econômico, né? Isso é muito importante. O desenvolvimento econômico, ele não vem diretamente ligado à geração de emprego, que vem ao crescimento econômico, né? Isso é um pouquinho mais complicado de se explicar. Mas a gente não está vendo, enquanto economista, a gente não está vendo a curto prazo que realmente a gente possa alcançar aí e sair dessa crise, porque realmente a pandemia afetou muitos países pobres e emergentes. Então, para a economia voltar a girar, não tem jeito, todo mundo vacinado, a gente tem que vencer essa crise psicossocial, que vai muito além da questão de saúde, e a gente vai precisar muito, muito mesmo fazer esse papel doméstico que a gente está deixando de fazer. Né? Então, por exemplo, o pessoal me fala muito, mas teve o auxílio emergencial? Ótimo, teve, mas 300, 600 reais é pouco. A gente tem que começar já a pensar o que a gente vai fazer posteriormente à própria pandemia. A gente vai precisar aquecer a economia. Só se aquece, só se dá emprego com investimento direto. Assim, a macroeconomia é objetiva nisso. Não existe uma fórmula de emprego que não seja investimento direto. E hoje a gente está vendo no país, não é o caso de Mato Grosso, mas no país a gente não está tendo esse investimento direto para a geração, por exemplo, de emprego. Fernando, você falou da desvalorização que passou, né? Tem um esforço aí para que a gente consiga retomar a valorização da moeda. Qual que é o impacto que isso tem, por exemplo, na inflação, que também é um índice que é apontado como primordial nessa insatisfação, nessa infelicidade do brasileiro? Essa é uma pergunta também muito interessante e é muito... A gente viu uma baixa da Selic a 2%, né? Chegamos a 2%, um índice inédito, e em dezembro a gente já está vislumbrando uma Selic de 6,5%, que é a nossa taxa de juros real, né? O que isso significa? Significa que o país, o governo, ele está preparando, ele já está preparando o território, porque ele precisa... A Selic só tem duas funções, tá? A função de proteger a moeda, que é a função cambial, importantíssima, né? Ela tem essa função cambial e ela tem essa função também de tentar diminuir a inflação. Essas são as duas funções da Selic. A questão cambial e a questão de tentar diminuir a inflação. Então, ela está subindo. Ela vai chegar em dezembro ali a 6,5%, porque o governo já está preparando o teto, porque ele precisa de medida contracionista. A gente não está vivendo, em plena pandemia, a gente não está vivendo uma medida expansionista. Porém, lá para dezembro, a gente vai começar a viver uma medida contracionista. Os créditos vão deixar de... Não, isso não é para sempre, né, infelizmente. Os créditos vão deixar de ficar barato. Por exemplo, o crédito da habitação está barato. Vai deixar daqui um semestre de ficar. O governo vai precisar usar a Selic para manter a inflação, senão não aguenta. O que acontece hoje? Hoje, a moeda, o real, corroeu. A gente não tem mais poder. Isso é muito grave. Aí você não tem poder. A nossa moeda perdeu. A nossa moeda, para você ter noção, nós somos a segunda moeda frente ao dólar que mais perdeu. O real está chegando a um estado crítico. Ele está perdendo poder de compra. Então, por exemplo, hoje 68% da população ganha entre um salário e 2 salários mínimos. Essas são as pessoas que mais estão sentindo. Essas pessoas estão indo no mercado, elas estão comprando lá, estão deixando de comprar carne, porque está caro, aí tem que comprar aquele frango, aquela cesta básica que a gente vê, ela está de 40% a 50% do salário mínimo, é muito alto. Os aluguéis deram um belo reajuste, geralmente essas pessoas estão pagando aí de 400 a 500 reais em aluguel, né, de casa simples. Então, assim,
O brasileiro, ele não está conseguindo sobreviver, não está sobrando para ele sobreviver, e isso é perigoso. Isso é perigoso para a economia. O que a gente pode ter num cenário social, dependendo de quanto tempo isso demore para acontecer, essa reação demore para acontecer? A gente pode ver, por exemplo, uma ação social no sentido de saque de lojas, alguma coisa nesse sentido? Qual que é o cenário que você vislumbra, Fernando? Isso é uma coisa que eu até escrevi sobre isso, um texto meu sobre anomia. O nome disso chama-se anomia. Durkheim escreve suicídio, esse é o termo de anomia. O que é anomia? Anomia é quando o Estado perde a força de regulamentar e as pessoas, por desespero econômico, muito em questão de crise, isso aconteceu em 1929, aconteceu em algumas economias depois também, no pleno século XX, no final do século XX, século XXI também já chegou a acontecer, que as pessoas desesperadas, elas perdem tudo e elas deixam, por exemplo, de acreditar no Estado. Eu não acredito que nós vamos viver esse estado de anomia econômica, eu não acredito. Ainda não vamos chegar como chegou, por exemplo, na Venezuela, não vamos chegar a isso, né? Porém, pode ocorrer sim, se não for feito as medidas que precisam ser feitas, que são medidas de cunho social, que precisam urgentemente serem feitas aí para a gente poder sair desse marasmo econômico. A gente está crescendo a 1,2%, gente. 1,2% no trimestre e as pessoas estão comemorando. Absurdo. Nós já tivemos dias de China crescendo a 5%, 6%. 1,2% no Brasil crescer não é para comemorar e nem serve de comparação. Eu vejo muita gente que nem é de ramo de economia comparando. Nós crescemos mais que os Estados Unidos. O nome disso chama-se falácia. Usa um número para colocar uma mentira, né? Como, nossa, o Brasil cresceu mais que... Gente, não tem nada a ver. É um comparativo até esdrúxulo. 1,2% você crescer, realmente, uma pandemia não é ruim. Não estou fazendo uma crítica, mas eu estou fazendo uma crítica construtiva. Pouco. 1,2% você crescer pouco depois de quase uma década perdida, é pouco. A gente precisa fazer com que a economia gire novamente. A gente está saindo da pandemia, a gente não está tendo plano A nem na pandemia, e a gente não está tendo plano B nem depois da pandemia. Isso é preocupante. A gente está chegando a números alarmantes de desemprego. A gente viu aí nessa reportagem o índice da felicidade das pessoas. As pessoas não estão felizes. Isso gera pessoas se suicidando, isso gera pessoas que realmente vão para a rua porque não tem onde morar, isso gera a onda de subemprego. Muitas vezes, essa onda de subemprego, ela tem um discurso de empreendedorismo, né? Isso é mentira. Subemprego não é empreendedorismo. O que é o subemprego, por exemplo, que acontece nas crises econômicas? A pessoa perde o emprego, ela tem um capital e ela investe, começa a vender balinha, começa a vender água para sobreviver mesmo, é um subemprego. Então, as características que nós estamos vivendo agora são características que nós precisamos ter atenção. Senão a gente pode sim, se a gente não fazer o dever de casa, chegar a uma anomia econômica. Eu vou usar esse termo, é um neologismo meu, tá? Uma anomia econômica, que é realmente quando as pessoas deixam de acreditar no Estado e passa a ser um estado de anomia, um estado de descontrole, como aconteceu ali no nosso vizinho na Venezuela, que chegou a ter esse estado de anomia econômica. Fernando, a gente pode responsabilizar a pandemia por esse cenário brasileiro? Ou isso também vem de um cenário de falta de ação do governo federal? Você falou muito para a gente, é preciso ter um plano A, é preciso ter um plano B, e a gente não tem. Então, como que você avalia esse contexto? Né? Dá para botar a culpa só na pandemia ou o governo federal também tem a sua parcela de responsabilidade? Não podemos nos esconder numa pandemia psicossocial. Não podemos ser irresponsáveis e nos esconder. Os grandes países, né, lógico que eu também não vou comparar com o país de primeiro mundo, mas os países de primeiro mundo fizeram o dever de casa. Vacinação em massa, e já saíram, já estão retornando à economia. O Brasil demorou muito, principalmente nessa questão da vacina, demorou muito para agir, e a gente fez aquela vista grossa, né? Vamos ver uma gripezinha, esse negócio da gripezinha, e não, a gente viu que não é uma gripezinha, mais de
o tanto de gente que já veio a falecer devido a essa pandemia psicossocial e afetou diretamente essa questão da economia. Agora, uma coisa que eu quero fazer uma observação bem pontual. O governo federal tem responsabilidade e muito. Porque o governo federal, ele colocou tudo em nome da economia. Esse era o discurso do governo Bolsonaro. O Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar. Um discurso perigoso. Não pode parar, beleza, eu concordo. Mas o que o governo fez para o Brasil não parar? Essa é uma pauta. O que o governo fez para o Brasil não parar? O que o governo federal fez para o Brasil não parar? Liberou um crédito de R$300, R$600? É suficiente? São coisas que a gente precisa realmente fazer. O que Cuiabá fez para, por exemplo, na esfera municipal? O que o prefeito de Cuiabá fez para Cuiabá não parar? O que o governo do estado de Mato Grosso fez para que o Mato Grosso não parasse? A gente precisa compreender o que aconteceu nas 3 esferas e a gente não pode mais, não tem como mais colocar a culpa somente na pandemia. Porque isso já aconteceu, já está acontecendo, provavelmente vai acontecer uma 3ª onda, e aí eu fico preocupado, porque será que a gente está pronto economicamente e nessa questão para receber, por exemplo, uma 3ª onda, que seria uma variante Delta? Eu não estou vendo isso. Isso me deixa preocupado. Então, a gente não pode responsabilizar somente a pandemia pela economia nossa crescer 1,2, gente. Nossa economia cresceu 1,2. Ano passado nem cresceu. A gente teve 10 anos, uma década perdida. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. O que a gente vai fazer daqui para frente? Não saia daí que a gente volta já já.